15 minutos de fé com Padre Edmárcio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia a todos, que bom iniciarmos bem mais esse dia rezando e agradecendo a Deus tudo de bom que Ele nos concede. Bom dia a você que nos acompanha pela rádio, bom dia a você que nos acompanha pela internet, pelo Facebook, pelo nosso canal no YouTube. Que bom podermos refletir, rezar e agradecer a Deus. Hoje, de forma especial, no Evangelho de Mateus, vamos nos deparar com José, que diante da dúvida, diante do medo, ele é justo. Ele é até mais do que justo. Ele deseja deixar Maria em silêncio para que ela não sofra penas ou penalidades. Mas aí o Espírito Santo intercede e ele recebe a mensagem de que o fruto do ventre de Maria é o próprio Filho de Deus. E assim ele cumpre a sua missão de ser pai da Sagrada Família. Hoje também comemoramos Nossa Senhora do Ó, uma invocação que é muito popular no nosso meio. E vamos com muita alegria ouvir o Santo Evangelho do dia de hoje. Evangelho do dia. O Evangelho do dia de hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 24. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é uma narrativa da vinda de Jesus. Ele veio através de Maria, como disse o Evangelho, que estava prometida em casamento a um homem chamado José. Mas ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo e José queria deixá-la em segredo. Aqui, de forma especial, vemos José como um homem digno, bom, que acima de tudo não quis condenar nem acusar a sua futura esposa, aquela que havia sido prometida a ele em casamento, mas queria preservá-la. Preferia que achassem que ele tivesse sido covarde e abandonado uma mulher grávida do que desconfiar dela e ela sofrer aquelas consequências que eram próprias de uma mulher que cometia adultério em seu tempo. José era um homem justo, como diz a palavra de Deus, e por isso mesmo ele não queria que Maria sofresse. Aqui é interessante que ele, no silêncio do seu coração, ia abandonar o seu trabalho, a sua terra, ia sujar o seu nome, tudo isso para preservar o nome daquela que ele amava. Isso de fato caracteriza o verdadeiro amor, doar a sua vida por aqueles que se amam. Já dizia o próprio Salvador, dirá, o próprio Salvador no futuro de sua vida. Aqui de forma especial o anjo alerta ele, que ele não tenha medo, que o fruto do ventre de Maria é obra do Espírito Santo. E José, nesse momento, de fato, acalenta e conforta o seu coração. E ele tem a certeza que deve assumi-la como esposa. José é o modelo do descendente de Davi, o carpinteiro que, apesar da vida humilde, soube ser justo diante do anúncio do anjo de que sua noiva Maria estava grávida. A justiça de José ultrapassou e muito a justiça dos fariseus e dos mestres da lei do tempo de Jesus. Se sua justiça fosse apenas a da lei, ele teria abandonado a noiva e ela teria tido o destino das mulheres infiéis, como eu já disse, da sua época. Mas José era um homem extremamente justo, como diz o texto, e por ser justo, sua primeira ideia foi em silêncio abandonar Maria, sofrer para si e trazer para si tudo aquilo que acarretaria essa atitude. Ele ficaria como um covarde. Por isso mesmo, nós temos ele como modelo da Sagrada Família, aquele que assume sobre si o sacrifício para preservar os outros. Essa é a verdadeira noção daquele que ama, daquele que deseja o bem.
Por isso mesmo, olhando para as nossas famílias, nós devemos nos perguntar: será que nós teríamos coragem de ter a mesma atitude de José? Será que teríamos a coragem de assumir para nós dificuldades, defeitos, provações do outro para preservá-lo? Essa é uma dúvida às vezes difícil de ser respondida e devemos acalentar isso em nosso coração para saber se de fato nós nos tornamos verdadeiramente família. Um grupo de pessoas morando junto podem ser uma república, pode ser uma fraternidade, pode até ser uma vida em comum, mas só são família a partir do momento que os laços de amor ligam e unem uns aos outros. Para que de fato o Natal aconteça, é preciso que, a exemplo de José, saibamos fazer a vontade de Deus e nos coloquemos à sua disposição, na acolhida do próximo, no amor ao semelhante, na prática da justiça que supera todo legalismo. Tudo isso nos ensina hoje a liturgia da véspera do Natal do Senhor. Que saibamos ouvir a voz do anjo que continue ecoando nos ouvidos de tantos Josés e Marias e de cada um de nós. Façamos a vontade de Deus para que a vontade de Deus se faça em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santo do Dia. A santa do dia de hoje é Nossa Senhora do Ó, festa católica de origem claramente espanhola. A festa de hoje é conhecida na liturgia com o nome de Expectação do Parto de Nossa Senhora, e entre o povo com o título de Nossa Senhora do Ó. Os dois nomes têm o mesmo significado e objetivo: os anelos santos da Mãe de Deus por ver o seu Filho nascido, anelos de milhares e milhares de gerações que suspiravam pela vinda do Salvador do mundo, desde Adão e Eva, e que se recolhem e concentram no coração de Maria, como no mais puro e limpo dos espelhos. A expectativa no parto não é simplesmente a ansiedade natural da mãe jovem que espera o seu primogênito. É o desejo inspirado e sobrenatural da bendita entre as mulheres, que foi escolhida para a mãe virgem do Redentor dos homens, para a corredentora da humanidade. Ao esperar o seu filho, Nossa Senhora ultrapassa os ímpetos afetivos de uma mãe comum e eleva-se ao plano universal da economia divina da salvação do mundo. As antífonas maiores, sempre pela interjeição exclamativa: Ó Senhora, vem de ensinar-nos o caminho da salvação. Ó rebento da raiz de Jessé, vem de libertar-nos, não tardeis mais. Ó Emanuel, vim de salvar-nos, Senhor nosso Deus. Como expoente altíssimo do fervor e ardentes desejos da Igreja, que suspiram pela vinda de Jesus, inspiraram ao povo espanhol a formosa invocação de Nossa Senhora do Ó. A ideia grande e inspirada, a Mãe de Deus posta à frente da imensa caravana da humanidade, peregrina pelo deserto da vida, que levanta os braços suplicantes e abre o coração enternecido para pedir ao céu que lhe envie o justo, o Redentor. A festa de Nossa Senhora do Ó foi instituída no século VI, pelo 10º Concílio de Toledo. Ilustre na história da Igreja pela dolorosa, humilde, edificante e pública confissão de Potâmio, bispo bracarense, pela leitura do testamento de São Martinho de Dume e pela presença simultânea de 3 santos de origem espanhola: Santo Eugênio III de Toledo, São Frutuoso de Braga e então abade agaliense Santo Ildefonso. Primeiro comemora-se hoje a Anunciação de Nossa Senhora e a Encarnação do Verbo. Santo Ildefonso estabeleceu definitivamente, deu-lhe o título de expectação do parto. Assim ficou sendo na Hispânica e passou a muitas igrejas na França. Ainda hoje é celebrada na Arquidiocese de Braga. Nossa Senhora do Ó, rogai por nós. Bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo
vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Tenhamos todos um ótimo dia e fiquemos em paz. Paz.